coisa que cada um vai sendo, né, agrega para o nosso fluxo, o nosso fluir aí com os estudos. Bom, então, já um outro recado também, né, a primeira parte é a parte dos recados, um outro recado que o Alexandre também comentou, né, que em breve vai haver um novo curso, que vai estar sendo aí divulgado para final de setembro, e então aproveito para reforçar aí os que queiram ajudar a divulgar, né, enviar para conhecidos, né, até mesmo ajudar ali na contribuição para impulsionar as publicações, fiquem à vontade, né, e caso sintam esse anelo de auxiliar nesse sentido, chamem o nosso caro instrutor Alexandre, que ele vai estar aí encaminhando os passos necessários para realizar esse auxílio na divulgação. Então, bom, como eu disse, né, para os que ainda não me conhecem, para os que estou aqui falando pela primeira vez, meu nome é Nicolas, eu sou instrutor da Gnosis desde o ano de 2012, e hoje vamos ter essa troca, né, esse estudo, mais esse estudo, e para mim sempre é uma alegria muito grande poder estar contribuindo, poder estar compartilhando, porque é um curso que foi muito rico para mim, a nível pessoal, né, que realiza uma mudança gigantesca na nossa vida, já que vai nos auxiliando a trabalhar sobre nós mesmos, conhecer os nossos padrões e ir trabalhando eles para que nós sejamos pessoas diferentes. Então, um dos impulsos que vem após a gente sentir esses benefícios é justamente de poder compartilhar com as demais pessoas. Então, fique à vontade para ligar as câmeras, para nós termos uma melhor interação. Eu gosto das câmeras porque aí eu consigo ver as reações, né, como que está indo, e de acordo com as reações a gente vai modelando aí esse tema, ah, sentindo, né, como que está cada um. Então, mas fiquem à vontade, ok? Bom, então o tema já está sendo gravado. Hoje nós vamos seguir falando sobre esse aspecto metafísico, ou seja, em relação a essas leis que regem o universo, que regem o funcionalismo cósmico, o funcionamento cósmico, né? A última que foi estudada foi a lei da evolução, da involução e da possibilidade de nós nos revolucionarmos, uma vez que estamos todos no reino humano, e esse reino humano é uma grande oportunidade para que nós possamos fazer algo com tudo aquilo que a natureza nos deu, né? Com esse corpo, com essa vida, com essa possibilidade de ter uma existência aqui nesse mundo, e que seria tudo isso em vão se nós não realizássemos um trabalho interior, se a gente não voltasse para dentro de nós e olhássemos para nós mesmos e vivêssemos apenas uma vida banal, né? Uma vida onde a gente só vai deixando a vida levar, ou uma vida em que a gente só vai perseguindo coisas materiais e a gente vai esquecendo da nossa essência, que é justamente essa condutora que conduz esse corpo físico, né? Esse corpo de carne e osso que nós utilizamos aqui, mas não sendo ele o mais importante, senão a nossa própria essência que conduz e que aproveita das experiências que nós estamos tendo aqui com esse corpo físico, nessas três dimensões, né, e em tudo que a gente vai vivendo na nossa existência. Então, dando continuidade a essa linha de estudo, né, ou seja, uma linha que vai nos permitir entender o porquê de muitas coisas, né, vai permitir com que nós encontremos os motivos, as razões de fenômenos, de coisas, de acontecimentos que aparecem na nossa vida, que se repetem em nossa vida, e tudo que existe, a gente sabe disso, está regido por leis, né? Então, basta a gente pensar na própria física, né? A física, ela tem ali as suas leis, muitas delas inicialmente
colocadas e elencadas por Isaac Newton, né, que são coisas que são determinantes, são fixas, e que graças a essas coisas fixas, que, digamos assim, a gente está, por exemplo, a gente caminha e a gente não sai flutuando, né? Existe uma lei da gravidade, existe uma lei da impermeabilidade dos objetos materiais. Então, você coloca a mão em um objeto material, sua mão não vai atravessar esse objeto, porque existe uma lei física que regula, que faz com que as coisas sejam como são. Bom, existem também leis espirituais, né, que regem não só o físico, mas também camadas mais sutis da manifestação. E hoje nós vamos falar de três delas: da reencarnação, do retorno e da recorrência. Sendo a primeira delas uma lei, de algum modo, a gente poderia chamar de uma lei superior, e as outras duas leis mecânicas que fazem parte de toda a manifestação. Bom, aqui eu vou compartilhar agora alguns slides com vocês. Espero que logo já vá aparecer aí. Qualquer questão que surgir, fiquem à vontade, colocação também são muito bem-vindas, agregam sempre. E agora eu compartilhei aqui. Se puderem me confirmar, caso apareça aí para vocês a imagem, os slides. Ainda não. Ah, ok. Obrigado, Fátima. Acho que em breve já vai aparecer. Ah, agora sim. Ótimo. Bom, então, vamos lá. Tema 15, né, o estudo número 15. O Alexandre já compartilhou o material previamente. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada. Chegou a dar uma olhada, Fátima? Que bom. Ali tem bastante coisa, né? Na verdade, o João ainda não viu. Na verdade, muito do que a gente vai ver vai estar ali no material, né? E o material é uma fonte de apoio para vocês voltarem, relerem, né? Então, iniciando aqui. A visão que muitas pessoas podem ter em relação ao tempo, aí a própria vida, é como se fosse uma coisa linear. Até mesmo, inicialmente, né, a gente falava da vida como uma linha horizontal, né? Os acontecimentos que vão aparecendo no nosso dia a dia, como se fosse uma linha horizontal. Mas se a gente observa a nível cósmico e na própria natureza, o tempo ele não é linear, o tempo ele é cíclico. Ou seja, né, vamos pensar ali nas estações, né? Elas se repetem todo ano, né, as 4 estações, graças à rotação, à translação, né, o dia e a noite acontecem, né? Então, sempre nós vamos ver que o Sol vai aparecer no horizonte, vai chegar até o topo, né, ao meio-dia, e logo vai novamente descender. E é graças a isso também que a gente vai medir o que a gente chama de tempo, né? E só que na nossa cabeça a gente criou uma estrutura rígida para entender o tempo. Essa estrutura rígida é uma estrutura linear, como se o tempo fosse essa coisa de início, meio e fim, né? Muito influenciado, né, como foi comentado em um dos temas que a gente conversava, por essa visão linear judaico-cristã também, né? Então, assim, não, o teu passado, o teu presente vai ser dedicado a uma vida nova que você vai ter no futuro. Então, a vida acaba sendo vista dessa forma, linear. Mas se a gente observa, né, a morte, o nascimento, o prazer, a dor, tudo isso aparece para nós de maneira cíclica. E os tibetanos, os indianos, chamavam esse ciclo infinito, esse ciclo, digamos assim, de manifestação de samsara. Samsara, que seria uma tradução aproximada, seria fluxo. Para eles, tudo está dentro de um fluxo. Esse fluxo ele é impermanente.
Então, o que uma coisa que é hoje, amanhã não será mais, e logo aparecerá de uma outra forma, sempre nessa ideia circular. Então, como a vida, né, como nós pensamos que é, como se fosse uma escadinha, e como ela realmente é. Então, uma hora a gente vai estar em altos, hora a gente vai estar em baixos na nossa vida, né? Hora a gente vai estar em momentos de exaltação, de alegria, de felicidade, e hora a gente vai estar em momentos de tristeza, de angústia, né? De se aprofundar no nosso mundo interior, e logo, novamente, vem a luz, a gente tem esse fôlego, e a coisa segue, né? O fluxo, o fluir da vida continua. Então, isso é para a gente entender o enfoque que a gente quer dar hoje nesse tema. O enfoque no sentido cíclico. Então, na natureza, tudo retorna. Né? Se a gente pensa, por exemplo, como eu falei, nas estações, passou o inverno, depois vai retornar, né, no próximo ano. Passou o verão, a gente pode até ficar triste por ter passado o verão, para quem gosta mais de calor, mas logo, né, vai vir novamente o verão. Chegou o inverno, tem todo aquele processo e assim segue. Né? A mesma coisa acontece em relação ao tempo de vida que nós temos. Então, nós podemos pensar, nossa, passou mais um ano, a gente pode refletir em relação ao envelhecimento, etc. Mas, um dia, né, ao partir daqui, nós ingressaremos de novo num ventre materno, né, para ter um novo corpo e para ter toda essa experiência novamente. Então, isso que faz com que as coisas retornem a acontecer de maneira cíclica, na gnose a gente vai chamar de lei do retorno. Só que nessa lei do retorno, vamos dizer assim, que a gente desencarnamos, a alma ela não tem a possibilidade de no plano astral, ir lá e escolher qual que vai ser a próxima existência dela. Eu quero encarnar numa família tal, eu quero encarnar em um país tal, né? Na encarnação passada eu vivi num país que eu não gostei muito, agora eu quero viver em outro país. Não, isso não acontece pelo seguinte motivo: pelo motivo de nós estarmos adormecidos. Ou seja, uma vez que nós estamos adormecidos, é a própria lei do karma que vai determinar aonde nós vamos, vamos encarnar. Em qual família, em qual país, né? Em quais condições, né? Quais condições vai ter aquela família, né? Quais condições vai ter aquela localização geográfica que você vai ingressar, em quais condições quais condições vai existir na sua genética, né? Então, tudo isso é determinado pela lei do karma, enquanto nós não sejamos seres autorrealizados, mestres. Porque o que é o mestre? É aquele que se revolucionou na roda do Sansara, então chegou no reino humano, nas 108 existências, fez um trabalho interior, saiu desse ciclo, e ele pode voluntariamente decidir, agora eu quero ter uma encarnação para cumprir uma certa missão. E esse ser, então, que já se autorrealizou, ele tem a possibilidade de conscientemente determinar, eu quero encarnar em tal lugar, para exercer uma função energética, uma função espiritual naquele local, naquela localização. Então, nós, né, de maneira geral, não temos essa possibilidade, mas nós voltamos a encarnar. Por que nós voltamos a encarnar? E agora eu faço uma questão para vocês. Por que a gente tem que encarnar diversas e diversas vezes? Meio que já falei parte da resposta, né? Fiquem à vontade para ligar o áudio, para a gente ter um diálogo. Porque continuamos a precisar de tratar, de aprender, até nos libertarmos dos eus psicológicos que atrasam a evolução da consciência. Pronto, penso que será.
Muito bem, muito bem. Exatamente, porque na nossa estadia aqui, a gente foi gerando agregados psicológicos devido ao modo equivocado que a gente foi criando de lidar com a vida. E esses agregados psicológicos, eles se tornam nossa responsabilidade. Então, imagina assim, é como se você fosse adotando um monte de criaturas, né, um monte de animaizinhos, né, alguns não tão pequenos assim, né, e você chegasse um momento e fala, não, agora eu não quero mais nada disso. Né? Não tem como, por quê? Porque a lei nos traz a questão da autorresponsabilidade, ou seja, se nós criamos todos esses eus ao longo das primeiras encarnações, aqui nesse samsara, nós temos que trabalhá-los para que aí sim nós possamos extrair o aprendizado de ter tido aquele eu psicológico, né, por ter, digamos assim, se corrompido, né, se degenerado, se afastado de Deus, se afastado dos princípios, para que após então extrair esse aprendizado e eliminar essa casca que nos aprisiona, aí sim a gente vai podendo ter a possibilidade de, inclusive, escolher ficar um tempo sem encarnar, né, como os mestres nirvânicos. Né? O que seriam os mestres nirvânicos? São mestres que já atingiram graus muito elevados de consciência e eles optam por ficar bons tempos em descanso nos mundos nirvânicos. E eles ficam nesse descanso espiritual, nesses paraísos, né, esses mundos perfeitos, e escolhem. Né, agora eu acho que já foi o momento para eu, agora já é o momento para eu descender aqui ao Sansara e realizar mais uma parte do meu trabalho, né? É isso que na gnose a gente chama de espiral nirvânica. Não sei se já foi comentado com vocês sobre essa espiral nirvânica. Alguma coisa, talvez o Alexandre, não sei se o Alexandre chegou a comentar. Bom, é que assim, quando um ser se autorrealiza, ele pode escolher se ele vai pelo caminho reto ou pela aspiral ou espiral nirvânica. O que, que seria isso? O caminho reto é um caminho muito mais rápido, mas muito mais árduo e difícil e intenso. Por quê? Porque nele você se abdica de qualquer felicidade para seguir auxiliando o mundo de maneira compassiva, auxiliando todos os seres que sofrem. Então, digamos, você chegou na quinta iniciação de mistérios maiores. Isso tudo vai ser falado posteriormente. O que são iniciações, né? Mas, digamos assim, você está lá na centésima e tantas vidas, fez um trabalho interior, saiu do samsara, se tornou um mestre, um ser autorrealizado. Quando você está para se tornar o mestre, você pode escolher se você vai renunciar à felicidade dos mundos nirvânicos para seguir aqui servindo a humanidade, auxiliando a humanidade até a última gota de lágrima do último ser humano que esteja aqui. E aí você, digamos assim, volta mais rápido para o absoluto que é essa origem primordial. Agora, uma outra possibilidade seria você ir por esse caminho nirvânico, que é um caminho mais lento, menos árduo, porém que os triunfos são menores também. Ou seja, digamos assim, aí você pode ficar épocas e épocas nesses paraísos e retornar à Terra quando se seja necessário avançar um pouquinho mais no seu trabalho rumo ao absoluto. Então, o caminho reto ele é direto, o caminho espiral ele é um caminho mais lento. Então, tanto para um mestre nirvânico quanto um mestre de caminho reto, ele não está submetido à lei do retorno, ele está submetido à lei da reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação é essa lei que permite com que a pessoa escolha aonde vai encarnar, em quais condições, né, para cumprir uma certa missão. Bom, entendido essa primeira parte, e já também respondendo o que a gente vê nesse slide, que é o que nos prende ao Sansara, já foi respondido, né, pela Fátima, quando ela nos disse, quando ela menciona a questão do ego, né, os agregados psicológicos. Isso é o que nos prende no Sansara. Isso é o que mantém o Sansara funcionando, inclusive. Por quê?
Não havendo egos, não haveriam causas, não havendo causas, não haveriam efeitos. Não havendo efeitos, não haveria necessidade dos acontecimentos seguirem acontecendo. Então, assim, o que faz com que a roda siga girando é justamente tudo isso que a gente vai gerando enquanto a gente está aqui no mundo da manifestação física, né? E a gente vai cometendo erros, a gente vai, né, tomando rumos equivocados, e que tudo isso faz parte também. A gente não poderia dizer que o Sansara é um erro cósmico, não. O Sansara ele tem um porquê, né? Porque se a gente for parar para pensar, os grandes mestres, eles só são grandes porque eles saíram do Sansara, porque eles conheceram o sofrimento e souberam como se liberar do sofrimento e realizaram os passos necessários para se libertar do sofrimento, né? Caso não o fizessem, caso não tivessem tido essa experiência aqui na matéria, não seriam mestres tão exaltados, não seriam mestres tão grandiosos. Então, isso é um ponto importante da gente considerar, né? E o Sansara também tem uma razão cósmica, né? O Sansara, por mais que o que nos prenda a ele seja os egos, né? Ele tem um porquê. O Aldo disse, nessa roda do Sansara é... Opa, só sumiu o chat aqui, deixa eu só dar uma olhada. Nesta roda do Sansara é uma matrix, e só sai dela com o despertar da consciência, exatamente. Então, assim, o que que nos faz nos manter adormecidos, né? Se a gente se pergunta, a gente vai chegar à conclusão inequívoca de que são os egos, né? São os agregados psíquicos que a gente tem, que faz com que a gente siga com a consciência adormecida. Então, se a gente começa a trabalhar e a gente vai trabalhando sobre os egos, a gente vai despertando, e ao ir despertando, a gente vai tirando esse véu, né? Esse véu de Maia, né? Como os hindus chamam, né? Esse véu da ilusão, esse véu da ignorância, a gente vai deixando a ignorância. Então, muito bem comentado, muito bem citado essa referência ao Matrix, né? Para quem já viu o filme mesmo, ele faz uma referência a isso, né? A, a gente pode relacionar também ao mito da caverna de Platão, né? Então, onde a gente fica aqui presos às sombras, às representações das coisas, e se esquece do mundo real, né? Que seria o mundo das ideias, né? Onde está ali as verdadeiras formas e as verdadeiras intuições em relação às coisas. Então, o ego, ele é o que nos mantém presos ao samsara, é o que nos mantém tendo que retornar para a manifestação física, a ter vários e vários corpos, para, digamos assim, aquilo que nós fizemos retorne, para que tudo que nós fizemos retorne a nós, né, de outras formas, para que isso nos gere certos aprendizados. Então, como nós vemos aqui, o ego é nossa responsabilidade, e enquanto não o eliminamos, seguimos sujeitos ao samsara. Então, imagine essa, essa imagem, né? Ela representa uma marionete, né? Então, essa marionete, ela faz seus movimentos guiadas por fios invisíveis, né? Esses fios invisíveis a gente poderia dizer que é o nosso próprio ego, ou os diversos agregados psíquicos que nós temos no nosso interior. E o mais interessante é o seguinte, não existe só a lei do retorno, né? A lei do retorno é a que faz com que a gente encarne de uma maneira mecânica, né, determinada pela lei divina, onde a gente já vem para um novo corpo, ter novas experiências, novas que eu coloco entre aspas, né, no sentido de que elas não são tão novas porque elas fazem parte da lei da recorrência, já que nós seguimos repetindo os mesmos erros das vidas anteriores. Não só erros, mas também acertos. Ou seja, uma pessoa que tinha certo talento em certa existência anterior, se aquilo se tornou algo intrínseco a ela também vai trazer numa existência futura, né? Mas eu dou essa ênfase maior nos erros, porque, digamos assim, é onde a gente tem que colocar atenção.
Então, os erros que a gente cometeu na vida passada, a gente vem com uma tendência, né, determinada de que nós voltemos a cometê-los. Então, mesmo que nós, digamos assim, você, na existência anterior, você vivia em uma outra região, agora você está numa nova região, está vivendo de repente até em um outro país, porque a lei determinou assim, mas isso não quer dizer que talvez os acontecimentos que você viveu na existência anterior não sejam muito parecidos. Pode mudar o país, pode mudar a roupagem que você está, pode mudar, digamos assim, a roupa que você está, ou seja, esse corpo, mas as situações, elas têm a tendência de serem as mesmas. Então, como nós vemos aqui, não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa. Então, uma causa, ela é gerada de um efeito, e um efeito é gerado de uma causa. E a lei nos obriga a retornar para pagar nossas dívidas, que seria a causa das coisas que a gente está vivendo. Então, vamos pensar assim, a lei do karma se utiliza da lei do retorno e da lei da recorrência para que as nossas dívidas venham à tona. Então, as mínimas coisas que nós fizemos, mesmo que sutis, elas tendem a reaparecer nessa presente existência, porque nós já deixamos uma pegada, digamos assim, impregnada na nossa estrutura psíquica e também no universo, que faz com que sempre que venha certa situação, aquilo caminhe segundo aquela marca que a gente deixou. O que no budismo eles chamam isso de sankaras, né? Essas marcas mentais. Imagina assim, uma corrente de água. Se você abre uma correntinha de água, mesmo que ela seja sutil, ela vai criando uma certa marcação no chão, né? E se você jogar mais água, a água ela vai escoar por essa mesma marcação que foi feita, né? Essas marcações, elas são feitas pelos nossos egos. Os nossos egos, eles vão deixando marcas impregnadas na nossa estrutura psíquica, e toda vez que vem alguma força, né, algum acontecimento, a gente tende a reagir de uma mesma maneira, porque isso já está intrínseco à nossa estrutura psíquica. E aqui nós temos alguns exemplos de situações típicas de recorrência. Então, a própria família, né? Existe a tendência de retornar na semente de nossos próprios descendentes. Por quê? Porque a nível genético nós já temos um karma estabelecido na nossa genética. Então, na semente dos nossos descendentes vai estar também essa genética que já está ligada ao karma que nós temos. Então, digamos assim, a lei aproveita disso para nos encaminhar, muitas vezes, a retornar na mesma família. E, claro, às vezes não é digamos assim, tão próximo. Tipo, não é que uma pessoa que era o pai desencarna e aí o filho dele teve um neto e a pessoa, o pai, se torna um neto. Não é tão próximo assim, às vezes é um pouco mais distante, né? Então, mas existe essa tendência de retornar na semente de nossos próprios descendentes. O casamento, né? É muito provável que nós vamos reencontrar a pessoa ou as pessoas com quem tivemos relacionamentos profundos, íntimos. Então, essas pessoas, elas vão aparecer na nossa vida. Por quê? Porque esse laço, né, talvez gerado por alguma questão, uma afinidade de essência, ou talvez gerado por uma afinidade de ego, ele é um laço que não se rompe com o desencarne. E aí, numa próxima encarnação, nós podemos encontrar também a nova encarnação dessa pessoa que nós tivemos, talvez, um relacionamento duradouro ou um relacionamento mais curto. Mas sendo algo forte, né, sendo algo que, digamos assim, gerou uma marca, esse algo vai voltar a acontecer. Né? Então, existem casamentos dármicos, existem casamentos kármicos, né?
Existem pessoas que faziam parte de um relacionamento dármico, como eu disse, frutos de uma afinidade de essência, que também nós vamos encontrar, e talvez também aqueles relacionamentos kármicos, né, que sejam fruto de uma afinidade egóica. E ali vai haver muitos choques, né, muitos embates, mas tudo isso está trazendo para nós algo que nós plantamos anteriormente. Ou seja, como diz uma frase assim, um pouco simples, mas ela tem bastante sabedoria, que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, uma vez que nós estamos aqui no Sansara, a gente está semeando. Cada ação que a gente faz é como se fosse uma sementinha que a gente coloca. E uma vez que a gente coloca a sementinha, a gente não pode querer colher outra coisa, senão aquilo que nós plantamos. Ou seja, se você plantou uma lentilha, você não pode ficar esperando colher, digamos assim, feijão, né? Por quê? Porque a semeadura foi livre, agora a sua colheita vai ser obrigatória. Então, de acordo às qualidades de laços que a gente criou em outras encarnações, essas qualidades, elas vão aparecer novamente, né? Vão aparecer aquela pessoa, talvez que a gente teve um conflito que a gente não resolveu, talvez, inclusive, a lei nos coloque aquela pessoa próxima, às vezes até no mesmo seio familiar, para que aquilo que a gente não conseguiu lidar, a gente tenha oportunidade de lidar. Então, a recorrência, ela pega uma coisinha pequena e ela vai agrandando, agrandando, agrandando a mesma coisinha em camadas cada vez um pouco maiores, para que em algum momento a gente possa enxergar o que a gente não estava vendo. Claro que muitas pessoas só vão vivendo, né, vai aparecendo as recorrências na vida dela, como ela está totalmente adormecida, ela só segue empurrando a vida com a barriga, né, como se diz aqui no Brasil, e sem ter o despertar e o entendimento de que aquilo faz parte das recorrências que ela criou de outras encarnações, e que aquilo está mostrando algum trabalho que ela não está fazendo. Ou seja, se aquilo segue aparecendo, se na nossa vida segue aparecendo o mesmo tipo de situação ruim, digamos assim, olha, toda semana o fulano de tal tem a mesma discussão com a esposa. E a discussão sempre é sobre, por exemplo, dinheiro. Então, se toda semana está aparecendo uma discussão sobre o dinheiro, ou seja, a recorrência está demonstrando que existe uma coisa que você não resolveu a nível interno. Existe algum ego ali que não foi trabalhado, né? Então, se você começa a olhar para dentro, olha para a situação e olha para dentro, você vai encontrar a origem, a causa daquela situação. E se você trabalha a causa daquela situação, vamos dizer, esse conflito afetivo, matrimonial por causa do dinheiro, você vai deixar de ter aquele acontecimento. Então, vai passar uma outra semana, e você vai olhar e falar, nossa, não aconteceu nenhuma discussão nesse sentido. Passa outra semana, não aconteceu. E aí você pode pensar, não, mas talvez vai acontecer lá na frente, e ainda assim não acontece. Por quê? Porque a pessoa trabalhou aquele ego que tinha aquela pendência e que estava sempre puxando aquela situação, fazendo com que aquela situação se repetisse. E claro, existem recorrências que elas têm data marcada. Por exemplo, um ego, a gente tem vários egos, né? Mas vamos pensar um ego, um eu da traição. Um eu da traição, ele tem hora e data marcada com o eu de uma outra pessoa, que ambos eus almejam realizar uma traição com seus respectivos companheiros, né? Esposa, marido, né? Então, digamos assim, você tem aquele eu da traição, e se você não trabalha esse eu da traição, existem recorrências que aquele eu tem com eu de outras pessoas, que foram as mesmas pessoas que
foram, digamos assim, a amante ou amante em outras vidas, e esses eus, eles marcam esse encontro. E ao marcar esse encontro, se você só vai vivendo e você não observa a si mesmo, se você não trabalha esse tipo de eu, vai chegar aquele momento que esses dois eus vão entrar em ressonância, vai aparecer aquela pessoa que foi um certo amante ou coisa do tipo, e com essa mesma pessoa você vai realizar um tipo de traição. E aí você vai seguir preso, né, nesse ciclo vicioso. E, ó, claro, estou usando um exemplo drástico, mas eu poderia falar de outros, né? Poderia falar de uma situação onde nós, digamos assim, falar um outro exemplo drástico, porque eu acho que os exemplos mais drásticos, eles gravam mais. Né? Uma pessoa agrediu uma outra pessoa, né? Vamos dizer assim, uma situação ali no trabalho, né? Houve uma agressão física que levou a um estado grave de ferimento. Né? Esse eu relacionado à ira, da violência, que vai realizar esse tipo de ato, ele já tem, digamos assim, um encontro marcado com alguma outra pessoa. Para quê? Para que ele possa, em algum momento, vir e se manifestar e se tornar o agressor. Então, esses tipos de coisas é muito importante que a gente perceba, né? Mas é claro, eu estou falando um pouco enfático nos eus negativos, mas acontecem muitas recorrências boas também, tá? Não vamos ficar só no negativo, para que a gente não foque só no negativo, né? Então, por exemplo, talentos. Uma pessoa também, ela herda talentos graças à recorrência. Então, aqui diz, né? Não é que a pessoa terá sempre a mesma profissão, pois as profissões também mudam com o tempo. Mas existe uma tendência que se siga numa mesma linha ou desenvolvendo atividades parecidas àquelas que desenvolveu em vidas passadas. Por exemplo, né, eu tenho uma conhecida que hoje ela é professora de yoga, mas ela se deu conta, ela descobriu que ela teve uma encarnação na Índia, antes de seguir a carreira como professora de yoga, né? E ela trabalhava no banco, né, em um tipo de trabalho super. Já trago uma resposta, Eliane. Então, essa amiga, ela trabalhava numa instituição financeira, né? Assim, muito difícil, muito exigente. E ela se deu conta de que a encarnação dela passada, ela teve uma existência na Índia. E nesse mesmo tempo que ela estava descobrindo essa existência passada dela, ela teve a oportunidade de fazer um curso de instrutora de yoga. Só que ela estava muito insegura, né, em relação a será que vale a pena, será que eu faço isso mesmo? E no fim ela decidiu seguir. Né, e isso para ela foi super próspero, super fluido. Né, deu tudo certo, abriram diversas portas para que ela pudesse atuar nisso. E isso graças a quê? Graças a uma recorrência que ela já tinha com esse talento, que era uma coisa que já era familiar para ela na vida passada. Então ela começou uma coisa aparentemente nova e aquilo deslanchou muito bem. Por quê? Porque ela trouxe esse talento da existência anterior. Então, Liliane, sobre isso, a recorrência de atrair homens casados, né, ou mulheres casadas, né, dependendo do, 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 do sexo da pessoa, né, isso se dá, né, muitas vezes a essas questões de eus relacionados a isso, eus relacionados a esses aspectos. Ou pode ser que esses homens, de fato, em alguma encarnação, você teve um contato, né? Alguma intimidade, alguma coisa assim. E aí, como a lei da recorrência ela é muito direta, né? Ela sempre traz as coisas novamente à tona. Essas pessoas vão aparecer, mas como elas aparecem já comprometidas,
isso significa que não é possível, já não existe uma possibilidade de se desenvolver nada, né? Porque já existe esse compromisso, né, dessa pessoa que assumiu um casamento com a outra, né? Então, nesse caso, pode haver a atração, a afinidade, mas não quer dizer que haja necessidade de dar uma continuidade nisso, porque, digamos assim, aquela pessoa ela já se encaminhou com uma outra, né? Então, por mais que vocês talvez tivessem tido realmente algo em outra existência, isso não é determinante para que tenham nessa, mas o que é determinante é que você vai encontrar a pessoa. Isso sim, a pessoa vai aparecer. Mas, né, trazendo mais no ponto de vista em relação aos eus, né, existem eus do adultério que atraem as situações em relação a isso, né? Então, às vezes, cabe a pessoa se auto-observar e ver se tem alguma coisa a ver com isso, né? E hoje a gente vê, né, que existe um estímulo, né, por parte da mídia, por parte de filmes, de séries, de novelas, a essa questão, e tudo isso, às vezes, vai alimentando o subconsciente certos eus do adultério e tudo mais, sem que se perceba, né? Só que uma vez que se percebe isso, e a pessoa vai trabalhando sobre esses eus, se ela elimina, se ela chega a lograr um grau de eliminação daquele ego, é muito provável que ela solucione esse tipo de problema. Ela não vai se ver mais, nem mesmo tentada, né, por essas pessoas. Então, essas duas respostas que eu te dou, né? Não tem como dizer assim, é esse caso ou é outro, né? Aí cabe a pessoa, com a intuição, com a reflexão, e tentando identificar de fato, mas sobretudo com a autoobservação, percebendo quais são os gatilhos que vêm, o que vem, né, as vontades, desejos e tudo mais. Mas é uma ótima questão. A gente tem que observar a nossa vida com um olhar de investigador, com um olhar inquieto, né, porque a nossa vida nada é à toa. A vida de um estudante gnóstico, a vida de uma pessoa que está buscando autoconhecimento, ela deixa de ser uma coisa casual e ela se torna uma coisa causal. Ou seja, tudo que acontece tem um porquê, né? Você tem que olhar a sua vida tentando identificar as razões das coisas. Não olhar simplesmente como uma coisa banal, mas olhar e com esse olhar, como a Liliane falou, né? Por que que isso acontece? Como resolvo isso? Né? Porque a nossa vida ela é essa grande professora, né? E se a gente não aproveita para observar e entender essas coisas, a gente vai viver uma vida, como diria Sócrates, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Uma vida que a gente não reflete nas coisas que nos acontecem, em tudo que está ao nosso entorno, não vale a pena ser vivida. No sentido, claro, de que não perde o sentido, né? Perde o sentido se a gente não está refletindo. Então, felicito aí pela reflexão. Outros pontos, né? A gente falou um pouco da parte positiva, né? Por exemplo, profissão, talentos que a gente atrai de volta e a gente vai ter essa facilidade. Se uma pessoa, digamos assim, tem um menininho aqui no Brasil, uma criança, que acho que ele tem uns 8 anos, e ele, desde muito cedo, ele tem um interesse gigantesco por questões médicas. E hoje, com 8 anos, ele entende muito bem, porque ele começou a estudar, ele começou a ler, ver vídeo, ver coisa, e ele tem até uma página no Instagram, onde ele faz vídeos, né, falando sobre... Você olha para ele, assim, falando, ouve ele falando, é como se realmente fosse um médico, né, e é uma criança. E ali é nítido que é um caso de uma recorrência profissional, né, de um talento que acabou sendo desenvolvido e muito profundamente. Aquela pessoa veio a desencarnar, teve que retornar, retornou e trouxe tudo isso. Há questões assim de crianças prodígio também, né? Pianistas, né? E etc. Tem a ver com essa recorrência em relação a talentos. Então, assim, a recorrência não é só negativa, não. Por exemplo, vocês vão ver aqui, amizades também, né? Amizades são recorrências positivas, inimizades também, né? Laços de amor e de ódio não são dissolvidos de uma existência para outra.
de modo que a única forma de dissolver as inimizades é aprender a lidar com as diferenças nessa vida. Então, vícios e problemas também, os maus hábitos também vão aparecendo à medida em que as recorrências colocam a pessoa nos contextos que esses eus possuem afinidade vibratória. Então, tipo, toda vez que a pessoa vai no bar, ela se embebeda. Né? Isso significa que ela tem uma recorrência relacionada a um vício do álcool, que faz com que ela sempre atraia um bar. Né? Ela pode estar em uma outra cidade, ela pode estar em uma outra região, mas ela vai se ver num bar, e naquele bar vai se manifestar aquele eu do alcoolismo, e ela vai se embebedar. Por quê? Porque aquilo tem uma marca mental. Né? Ela associa aquele ambiente do bar já a um desfecho que o ego almeja chegar. Qual que é o desfecho? É se embebedar. Então, uma vez estando naquele contexto, o resultado ele já é quase como uma equação matemática. Né? Você jogou os quebrados ali na equação, o resultado ele vai ser exato. Então, acontecimentos marcantes também, eventos importantes tendem a se repetir em uma próxima vida, de forma mais ou menos semelhante. Né? Por exemplo, assim, uma pessoa ela recebeu um alto cargo quando ela tinha 25 anos na vida passada. Nessa existência, quando ela tiver mais ou menos nesse mesmo período, algo parecido vai acontecer, porque já existe uma marca no universo, numa caixa, que faz com que haja essa recorrência. E talvez a maior recorrência positiva que a gente pode ter é o reencontro com a gnose, ou com uma escola iniciática. Por quê? Porque aqueles que já fizeram um trabalho em existências anteriores tendem a reencontrar o caminho, e muitas vezes reconhecê-lo. Né? Ou seja, você não encontra pela primeira vez, você reconhece. Né? Você ouve falar, você pega um livro, e aquilo ressoa em você, aquilo encaixa com o que você tem dentro. Então, isso acontece em relação à gnose, acontece em relação às escolas iniciáticas. Então, vamos dizer assim, que talvez numa existência passada, a pessoa ela foi, digamos assim, da Fraternitas Rosacruciana de Krummheller, uma escola iniciática. E hoje, né, ela está lá vivendo a vida e ela encontra um anúncio de um curso de gnose e ela começa a ouvir falar. Quando ela ouve falar, ela reconhece aquele ensinamento. Aquilo já vibra com ela porque ela já esteve em contato com aquilo antes. Então, isso é interessante, isso são exemplos de recorrência, aí cabe a cada um de nós, com esse olhar investigador, olhar para a nossa vida e identificar essas recorrências, trabalhar esses eus que fazem com que a gente siga repetindo as cenas da nossa existência, as cenas de tragédias, de comédias, de dramas. Né? Pensa que os nossos eus, eles são como atores, eles estão ansiosos por um momento de atuarem. E a vida é como uma peça de teatro. Vai chegar o um momento que aquele ator X tem a sua cena marcada, ele vai querer aparecer. Então, porque ele tem a sua cena marcada, digamos, um eu da ira, que um dia explodiu e causou consequências muito ruins, ele vai esperar o momento de aparecer a cena dele para que ele venha e faça o seu show. Né? Só que, se a gente mata o ator, pode parecer um pouco cruel isso, mas vamos pensar no sentido psicológico, a cena acaba. Por quê? Porque não tem mais aquele ator para aquela cena. Então, aquela cena não vai acontecer. Se o ator da cena X morre, a cena X não vai estar no teatro mais. Não vai estar mais naquela peça. E tem muitas cenas que, digamos assim, elas estão para acontecer porque aquele eu segue vivo dentro de nós. Mas se a gente começa a trabalhar, aquele eu vai se enfraquecendo. E pode chegar um momento que ele se enfraqueça tanto que ele não vai conseguir executar aquela cena. E que bom! Bom, por que que bom? Porque
as cenas que os Nicolas, egos... Sim, Fátima. desculpa interromper, tenho medo de me esquecer depois da questão. É também recorrência esses casos que nós ouvimos falar, não só nos Estados Unidos, como também na Europa, norte da Europa, de crianças jovens que vão para a escola e disparam metralhadoras, pistolas ou então atacam à facada. Será também recorrência em jovens, em pessoas tão novas? Obrigada. Uma questão bem, bem importante, assim. Bom, assim, com certeza aquele assassino, né, aquela pessoa, que na verdade eu diria que nem é uma pessoa mais, é uma espécie de entidade demoníaca, porque já não há essência, né, pessoas que cometem esse tipo de atrocidade, ela vem com essa intenção, né, digamos assim, esses egos, né, terríveis aí, eles encarnam já com essa intenção de realizar uma coisa horrenda. E não necessariamente as vítimas estão ali por uma questão assim de recorrência. Eu não saberia precisar ao certo se eles estariam ali por uma questão de recorrência ou não. Mas o indivíduo que comete isso, ele comete com essa tendência que vem graças à recorrência, graças, né, à recorrência. Ou seja, são demônios que vêm já com uma data marcada para realizar um tipo de atrocidade como essa. Então, então assim, são fenômenos assim, porque, claro, se a gente pensa no sentido espiritual, e segundo o que a própria Bíblia nos traz ali, nada acontece se não houver uma razão cósmica, né? E essa razão pode ser um karma não para a criança, para a vítima, né? Mas um karma para a nossa própria humanidade, né? Um karma para aquelas pessoas que de alguma forma estão envolvidas até de um modo indireto, né? E não necessariamente em relação àquelas pessoas que foram as vítimas. Mas é bem delicado, porque é muito complexo, né? Existem muitos atravessamentos aí. Como eu disse, existem entidades negativas, né, demoníacas, que, que encarnam com o corpo físico para realizar as piores atrocidades, e a partir dessas atrocidades elas entram diretamente para a involução. Então, uma vez que elas estão na evolução, elas já não podem encarnar, né? Dependendo do nível da evolução que elas estão, elas já não podem encarnar. E algumas entidades, elas almejam isso, né? Elas almejam chegar no mais fundo dos mundos infernais, e para isso, elas realizam coisas horrendas. Mas é bem denso esse tipo de assunto, né? Mas, assim, algumas reflexões que me vêm, né? Eu não, a gente não é juiz do karma, a gente não é juiz da lei, a gente não sabe, a gente tem um nível de clareza que vai até certo ponto, né? E a partir desse ponto são coisas que a gente elenca reflexões a respeito, mas não como uma resposta fixa. Certo, Fátima? Desculpa não dar uma resposta assim precisa. Isso é por causa exatamente por isso ou por aquilo. Adriano? Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, como é que nós fazemos para nós entendermos o nosso propósito aqui na Terra? Para que a gente possa entender assim, por que que eu reencarnei em tal família? Por que que eu trabalho em tal lugar? O que que eu tenho que fazer aqui na Terra? Para que que eu vim para cá? Entendeu? Como é que a gente faz para entender isso? Ótimo, ótima questão. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é começar a olhar para a nossa vida como se ela fosse um filme, como um espectador. Porque às vezes a gente esquece de olhar para a vida dessa forma, a gente olha num sentido identificado, né? A gente olha quase como se fosse uma coisa só, né? O que acontece com a gente, as situações que vão acontecendo.
Então, o primeiro passo é a gente se separar e olhar em terceira pessoa para a vida, como se fosse um filme. É como diz aqui, né, como uma peça de teatro. E a partir desse olhar de espectador, a gente tem que meditar. Ou seja, a gente tem que pegar uma situação e começar a meditar. Serenamente, né, fazer uma prática de meditação. E no momento que você já tiver com a mente bem serena, você traz essa questão e pode aparecer alguma imagem, pode vir algum insight, né? Ou talvez não, porque às vezes não é o momento de você entender alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. Às vezes tem que acontecer certos fatores, algumas coisas têm que acontecer para que depois que essas coisas aconteçam, lá na frente você olhe para trás e aí você entenda. Então tem coisas que se a gente tentou entender, ainda assim a gente não entendeu, a gente não tem que ficar, digamos assim, agoniado por causa disso. A gente tem que, digamos, deixar o fluir, né? Deixar fluir a vida e posteriormente olhar para trás, né, de forma retrospectiva, fazer esse exercício da retrospecção e aí sim fazer uma nova meditação para ver se surge alguma resposta. Essa é a forma mais eficiente que eu conheço de você ter algum entendimento em relação a esses fatores. Agora, sobre a missão, você também comentou sobre a missão você não vai saber dela se você não se conectar com a sua essência, ou seja, com a sua potência. Aí você tem que pedir para o teu ser interno ir mostrando através de acontecimentos o qual que é a sua missão aqui. Então você vai pedindo para que o seu ser te mostre qual que é a tua missão, como uma oração mesmo. E aí o ser ele vai guiando certos acontecimentos através da sincronicidade, e aí com esses acontecimentos, com essas oportunidades que vão aparecendo, você vai identificando um pouco mais sobre a sua missão. Agora eu sei que a minha missão aqui tem a ver com tal coisa. Mas aí você tem que fazer tem que fazer muita oração para o teu ser para que ele te mostre isso. Ok, muito obrigado. Imagina. Bom, então são questões assim muito importantes. Eu acho que tudo isso são coisas para a gente seguir refletindo, né? E inclusive assim, outra coisa, é legal que todo fim do dia a gente faça uma retrospecção de como que foi o dia, porque daí a gente vai identificando as recorrências que acontecem naquele dia. Tipo, em tal hora sempre eu tenho a tendência de falar a mesma coisa, de ter o mesmo mau hábito, de reclamar. Então, a gente tem que se acostumar a olhar a nossa vida como se ela fosse um filme, que aí a gente vai conseguir absorver mais. Mas até aqui, pessoal, mais alguma questão? Porque senão a gente já vai para a parte da reencarnação. Que um pouco eu já comentei, né, sobre a reencarnação, que a reencarnação ela é basicamente aquilo que é conferido aos grandes mestres, aos avataras, aos mensageiros, aos seres que já realizaram um trabalho interior e que escolhem reencarnar na Terra, né, em um certo corpo físico, em um certo contexto histórico, às vezes até esperam, né, que os acontecimentos prossigam até o ponto de maturação, para que nesse momento de maior crise no contexto planetário da Terra, eles encarnem e ali eles possam executar a missão que eles têm. Só que isso é para os mestres, né? Os mestres que podem escolher o tempo, o espaço, o corpo, a família, as condições onde eles vão reencarnar. Então, para nós, não, é a lei que vai escolher e ela vai empurrando. Ela empurra para que nós sigamos tendo essas vivências e a gente vá quitando essas questões do ego, né? Então, a reencarnação em esoterismo é quando um ser escolhe tomar um novo corpo para cumprir uma missão precisa, né? Mas só é possível reencarnar aquele que já encarnou o ser, aquele que já se libertou da roda do samsara. Então, aqui, trazendo uma colocação também do Aldo, e já criando uma síntese sobre essa conferência, que a liberdade de tudo isso, a liberdade dessas sequências negativas,
ela só depende de nós mesmos, só depende da nossa determinação em buscar o despertar da consciência. Então, aqui diz, é essencial viver de momento em momento, despertando a consciência para não seguir repetindo os mesmos erros e dramas de existências anteriores. Então, se a gente também não coloca atenção no momento presente, a nossa tendência vai ser agir mecanicamente. E ao agir mecanicamente, a gente vai estar repetindo as tendências do ego, porque a nossa essência não é mecânica. A nossa essência, para ela atuar, ela tem que romper com a mecânica, ela tem que ir além da mecânica. Então, se a gente coloca atenção no aqui agora, a gente vai logrando romper com essa mecânica e gradualmente saindo desse samsara. Porque pensa que o samsara é como se fosse uma cebola com muitas camadas. A gente vai saindo de níveis e níveis de samsara. Existe aquele samsara do dia a dia, aquele samsara que faz com que a gente sempre reclame quando está um tempo nublado, quando está um tempo fechado. Se a gente rompe esse samsara, a gente já está um pouquinho mais próximo de se libertar do samsara como um todo. Mas para até chegar nesse samsara como um todo, a gente vai superando camadas e camadas desse samsara. Então, isso já, né, para arredondear aqui a conferência, e aproveitar, né, se tiverem mais alguma questão, mais alguma dúvida, né, Fátima, alguma colocação, Suelen, né, tem um pessoal aí que eu ainda não consegui ver, a Liliane, a Ana, sobre essas questões, né, do retorno, da recorrência, da reencarnação, ficou Sim, claro? Nicolas, eu durante a leitura do texto que foi enviado para o nosso grupo, constatei de facto a diferença entre reencarnação e retorno. E nós, sendo que no meu ambiente, e provavelmente aqui em Portugal, se calhar não só, quando se fala em reencarnação, é para todas as pessoas e não para os mestres exclusivamente, não é? Portanto, isto foi um grande esclarecimento para mim, está a ser este curso um aprendizado enorme, com desmistificações e isso conta, não é? Para sairmos um bocadinho da maia, não é? Dessa ilusão em que nós lidamos, não é? Mas é isso, é muito interessante. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Muito bom, Fátima. Bom, fico feliz. Essa questão da reencarnação, ela é muito mais uma questão de termo, né? Então, é importante que os termos sejam claros para que a gente não crie confusões também nos estudos gnósticos. Então, é importante essas diferenciações dos termos que a gente ouve falar no geral e como que esses termos são dentro do conhecimento gnóstico, né? Que eles têm uma conotação diferente, um pouco numa profundidade diferente. Então, a Karen comentou alguma coisa aqui. Boa noite, queridos e queridas. Eu estou doente, não quis aparecer, mas está bastante claro o assunto. Agradeço pela aula. Então, melhoras, Karen. Agradeço também tua participação, por estar aí acompanhando também o curso. E novamente, né, agradecer a todos aqui presentes, né, por seguirem essa jornada e por estarem, né, nessa busca que é rara, né, hoje em dia é raro pessoas que estejam nessa jornada de aprofundamento mesmo. E então já agora no curso, vocês estão no tema 15, então já quase passaram da metade já do curso, né? Então, felicito a vocês. Em breve vai vir o tema 16. Após o tema 16 vai ter uma nova etapa do curso, com temas um pouco mais complexos. Então, felicito, né, a vocês. Mais uma vez, gratidão também pela oportunidade. E, né, sempre que precisar, eu sempre digo para o Alexandre que eu estou à disposição, né, por mais que eu não seja um instrutor fixo da turma, espero que em outra oportunidade também possa estar aqui com vocês, né? Então,
Muito obrigado e desejo também uma boa semana. Contem conosco e seguimos em contato e à disposição lá no grupo. Em breve o Alexandre vai postar a gravação lá também. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, fiquem bem. Boa semana, com licença.